Olá pessoal, meu nome é Caroline, sou psicóloga, especialista em saúde mental e hoje quero conversar com vocês sobre um assunto que não é muito falado, a morte. Isso mesmo. Eu prometi já tem um tempo nas minhas redes sociais que eu iria falar sobre esse tema, né? E acabou que foram entrando outros, né? E as pessoas acabaram me cobrando. Então, atendendo pedidos, eu venho hoje falar a questão da morte, tá? E não foi pensando nesse tema que eu fui me vestir de preto hoje, não é isso. Mas, enfim, o que é a morte? Mas especificamente que eu gostaria de conversar com vocês hoje é a questão do medo da morte. Nos últimos meses eu recebi, especificamente esse mês eu recebi no meu consultório muitas queixas da questão do medo da morte. E justamente foram em faixa etárias de idade, porque na finalzinho de adolescência, crise dos 30, que chegou ao meu consultório essa questão do medo da morte. Então, pessoal, é interessante a gente se perguntar o que é a morte. E por que é tão difícil de falar sobre um assunto que todos nós, obviamente vamos passar por ela, mas algumas pessoas adiam, esse assunto, outras têm medo de falar sobre esse assunto, outras falam abertamente, Mas então vamos lá, antes de falar a questão da morte, é interessante a gente falar da vida. A vida, ela vivida, ela de forma gostosa, ela é boa a ser falada. Quando a gente aprecia a vida, a gente fala abertamente sobre ela. É um processo, o viver e o morrer. E a questão da morte é algo delicado, porque as pessoas sabem que ela vem, só que ela gera medo. E é importante a gente se perguntar, será que o medo é mesmo da morte ou será que o medo é a forma como você poderá morrer? Será que o medo mesmo é da morte ou será que o medo é do desconhecido? É o pós-morte, é o que você vai encontrar do outro lado. Porque no mundo de hoje nós temos várias crenças, Temos várias idealizações, várias teologias que diz sobre a morte. Tem um filósofo que diz que a morte é a ausência das sensações, que nos leva a pensar de fato se a vida é a permanência, é o nosso contato com as sensações, então a morte é a finalização delas, vamos supor, deste plano aqui, dessa vivência. Mas será que acaba por aí? Será que o seu medo é essa ausência das sensações? É interessante você entender por que esse medo te cerca. Se você se encontra nesse departamento hoje do medo da morte, pare e pense. Você está com medo de quê? Você está com medo do que você vai encontrar? Você está com medo pela forma, por quem você vai deixar, pela forma como vai ser? O que eu quero chamar a sua atenção hoje é porque a morte, ela é inevitável, sim, se for olhar, Nós não sabemos quando ela vai vir, como vai vir. Mas isso, pessoal, não nos dá o direito de interromper a nossa vida. É crueldade conosco, interromper a vida pensando deliberadamente da questão da morte. Sabemos que ela vem, Mas por que não apreciar a vida? A vida que você tem, As coisas que você pode fazer, que você quer fazer. É interessante você viver, com todas as forças da sua vida. Viver como se fosse o único momento que você tem. Suspirar, brincar, pular, fazer como se fosse a última vez ou como se não houvesse a questão, dessa morte. A gente sabe que tem. Mas o que nos leva, às vezes, a podar a nossa vida, em vez de viver, a gente acaba somente existindo, é esse medo descontrolado.
É interessante você se perguntar o que está fazendo você corromper a sua vida hoje e pensar com todas as forças dessa questão da morte, de pensar, de às vezes evitar fazer tratamentos, né? Ou ir em determinados lugares, fazer um esporte pelo medo da morte. Isso aí você não está adiando a morte, você está adiando a sua forma de viver. Então, comece a fazer as coisas que você tem vontade, praticar os esportes, né? Se você tem condições, né? Condições mentais, né? Físicas para estar fazendo as suas atividades, estar viajando, fazendo coisas que você gosta, né? Então faça. A morte vem, isso é fato, né? Mas a morte, para ela vir de uma forma bonita, isso vai da forma como a gente vê ela. Claro que perder alguém é algo muito triste, muito doloroso, porque o que nos deixa triste é aquela certeza que a gente não vai ver ela, né, nessa vida. A gente não sabe, a gente não vai ver ela nessa vida e não sabe quando vai vê-la novamente. Mas o que fica são os bons momentos, as boas recordações. Isso a gente tem que manter a pessoa viva na vida da gente, quando chegar a hora dessa pessoa partir. Então, para você que perdeu alguém querido, ou para você que está passando por esse processo de medo, comece a viver intensamente. Se perdeu alguém, mantenha ela viva dentro de você. E se no seu caso é o medo da morte, procure entender o porquê desse medo. O que está te impedindo de viver? Faça coisas que você gosta. Agora, se de tudo isso não for o suficiente, é interessante uma ajuda profissional. Porque até mesmo na terapia, a gente vai entender o que está te impedindo de viver, de viver a sua vida, saborear ela de formas intensas. Ok? Eu espero que esse vídeo possa ter gerado valor para você. Compartilhe com algum amigo, deixe aí a sua curtida, né, o seu comentário. E por favor, siga o meu canal, eu vou gostar muito, vou ficar muito feliz de ter a sua companhia aqui, tá bom? Aqui nós temos vídeos toda semana, tem sempre um assunto novo e eu deixo sempre um espaço, tá? Na minha caixinha de pergunta no Instagram e também nos comentários aqui no YouTube, para você deixar alguma sugestão de algum vídeo, né? Algum tema que você gostaria de estar batendo um papo comigo, tá bom? Um grande abraço para você e eu te aguardo na próxima. Até lá!